pessoal, boa noite. Começando mais um Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. E boa noite para você que fica com a gente a partir de agora, hein? O nosso boa noite para o Marcelo Campos, meu companheiro de papo. E É aí, isso aí, Marcelo? Ronaldo. Boa noite para você, boa noite também para quem nos assiste. Sejam todos muito bem-vindos. E começamos o nosso papo de hoje falando sobre o lançamento do primeiro satélite 100% brasileiro, o Amazônia 1. O objetivo da missão é monitorar o desmatamento no norte do país e a agricultura em todo o território nacional. O primeiro satélite 100% brasileiro, o Amazônia 1, foi lançado com sucesso ao espaço na madrugada do último domingo, foi dia 28, e foi transportado à órbita terrestre pelo foguete indiano PSLV-51. O satélite partiu do Centro Espacial Satish Dhawan em Shirahioka, Andhra Pradesh, na Índia. Mordi a língua aqui, hein? Atualmente, outros 2 satélites brasileiros de sensoriamento remoto já estão em operação no espaço, o Sibers 4 e o Sibers 04A, lançados em 2014 e 2019, respectivamente. Diferentemente do Amazônia 1, no entanto, ambos os equipamentos de exploração espacial foram desenvolvidos em parceria com a China. 50% para cada país. É um avanço, hein? Hein, Marcelo? O que você acha? É um avanço e um balde de água fria nos meios de comunicação, né? Porque ninguém criticou o Brasil na cúpula sobre o clima, né? Você vê que os repórteres estavam preparados para meter o pau no Bolsonaro, só que ficaram sem assunto, né? Esses 3 satélites brasileiros supermodernos são capazes de fotografar em alta definição todo o território da Amazônia, né? E 24 horas por dia durante o ano inteiro. E tem outra coisa, eles estão equipados com sensores aí idênticos àqueles usados em sondas espaciais que são enviadas a outros planetas. Você vê que se trata aí de um avanço para a ciência brasileira, né? Agora, os nossos satélites, eles vão ser capazes de pesquisar a natureza do solo, detectando minerais, fontes de águas subterrâneas, pedras preciosas e semi-preciosas, nióbio, ouro e outras substâncias, né? Quem deve ter ficado abalado foi o presidente francês, né? O Emmanuel Macron e os seus amigos parasitas da ecologia, né? Que trabalham aí contra o presidente Bolsonaro. Agora, tem uma outra coisa muito importante, Ronaldo, que merece aí ser destacada, né? É que esses novos satélites, em conjunto com o sistema Civan, que a gente já tinha aqui, né, em funcionamento, que são os radares de vigilância aérea lá da Amazônia, vão permitir ao Brasil monitorar e controlar todo o território, inclusive as extensas fronteiras da calha norte, né? São aquelas que incluem o Amapá, as fronteiras com a Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. E também vai disponibilizar as informações às Forças Armadas, à Polícia Federal, às polícias estaduais civis e militares, órgãos de proteção ao meio ambiente e de controles fundiários, além de vários outros órgãos, né? Talvez por isso, Ronaldo, os esquerdistas estejam em pânico e a imprensa calada, né? Se você considerar aí o lançamento desses satélites, a operação do Civan e as regularizações de terra que foram realizadas pelo governo Bolsonaro recentemente, a pancada foi muito maior do que se imagina, né? Você vê aí que em 2 anos o governo Bolsonaro regularizou mais terras do que em todos os governos nos últimos 20 anos, ou dos últimos 20 anos, né? Vai ficar difícil também para o pessoal do MST, né? E aí eu boto na lista, sem falar aí no Leonardo DiCaprio, nas ONGs oportunistas que ateavam fogo aí na floresta e faziam os vídeos para desmoralizar o governo, no pessoal do PSOL, na esquerda em geral, e dessa imprensa canalha que desmoraliza ela própria a cada fake news que publica a respeito do Brasil e do governo, né? Agora, para piorar para os esquerdistas, é claro, né? O Brasil adquiriu aviões de caça Gripen, que reforçarão as defesas aéreas da FAB, podendo alcançar qualquer ponto do território amazônico em poucos minutos.
Com esses recursos todos, né, vai ficar muito mais fácil, né? A partir de agora, descobrir pistas de pouso clandestinas é um duro golpe, né, nos contrabandistas, Marcelo. Escreve aí o que eu vou te dizer, Ronaldo. Olha, vai ter gente que vai abrir a boca para dizer que isso é coisa de fascista, hein? A presença dos militares aí na Amazônia é importantíssima. Essa região, você sabe, quem nos assiste também, está sendo saqueada aí há muito tempo. Eu vou dar um palpite. Muitos desses que saqueiam aí as nossas florestas, eles estão ligados a essas ONGs, a alguns milionários progressistas e a governos que se dizem preocupados com a gestão da Amazônia, mas que só têm interesse em se aproveitar dela, né? Pois é, e esses governos favoreceram todas as espécies de bandidos, piratas e aventureiros, né, de diversas nacionalidades para saquearem o nosso território. É por isso que chamam o Bolsonaro de desequilibrado, né, quando ele tenta acabar com essas mamatas também, não é isso? Na verdade, o mundo está apavorado, algumas pessoas no mundo, né, estão apavoradas com os resultados que o Brasil vem apresentando e também com seu crescimento, mesmo depois de uma pandemia sem precedentes que deixou reflexos aí no mundo inteiro, né? Medidas como essas aí que a gente falou vão diminuir consideravelmente a roubalheira dos recursos das nossas florestas, né? Só que isso a imprensa não fala. Como não fala também de muitas aberrações que se tornaram corriqueiras no Brasil, né? Por exemplo, o aumento da criminalidade é uma delas. Você vê a postura da imprensa que demonstra indignação quando, num confronto entre polícia e bandido, só morrem bandidos. Tem alguma coisa muito errada acontecendo por aqui, Marcelo. E muitas dessas coisas têm origem em um mesmo lugar, já reparou? Supremo Tribunal Federal. O jornalista Roberto Mota sintetiza bem essa situação aí relacionada à criminalidade. Dá uma olhada nesse vídeo. Em 23 de maio de 2022, 2 dias atrás, a inteligência da Polícia do Rio detectou uma reunião de dirigentes do Comando Vermelho na Vila Cruzeiro. Quando o BOP chegou ao local, deu de cara com um bonde de traficantes. Um bonde é um comboio de criminosos em vários veículos. Os criminosos estavam, como sempre, fortemente armados com fuzis e até granadas. Eles usavam uniformes táticos e botas de combate. Não se trata mais de crime. Estamos falando agora de guerrilha urbana. O Rio de Janeiro virou refúgio para traficantes de todo o país que daqui comandam seus negócios. Mas por que isso aconteceu? A resposta está na inacreditável ADPF 635, que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio desde junho de 2020 por razões sanitárias. A decisão foi tomada em liminar e depois pelo Pleno do STF, atendendo a uma ação de autoria do Partido Socialista Brasileiro, com o apoio da Defensoria Pública do Estado e várias ONGs. Essa decisão vale até hoje. A quem interessa transformar o Rio em um paiol prestes a explodir? Que interesses estão escondidos por trás dessa ideologia e dessa bandidolatria sem fim? E a pergunta mais importante: como se pode chamar isso de democracia e Estado de Direito? A decisão que suspendeu as operações policiais no Rio é a principal responsável pelo grande aumento da letalidade das operações policiais. Não é difícil entender por quê. Como a decisão suspendeu as operações policiais, salvo em casos excepcionais, ela deu espaço e tempo para que os criminosos preparem seu armamento e suas defesas. Eles construíram barricadas de concreto e seteiras, que são estruturas de defesa medievais com uma fenda por onde eles colocam um fuzil e atiram na polícia. Os marginais também tiveram tempo para comprar armamento pesado, muita munição e até uniformes de combate. A criação de um refúgio do crime no Rio de Janeiro provocou a migração de lideranças criminosas do país inteiro para o Estado. E assim, operações policiais que deveriam ser rotineiras agora enfrentam um exército de narco-guerrilheiros
prontos para a guerra. Os marginais também são encorajados pela percepção de que eles contam com apoio jurídico e político, com uma decisão judicial que lhes dá carta branca para manter supremacia sobre os seus territórios. É exatamente por isso que depois da DPF aconteceram as 2 operações policiais mais letais da história do Rio. A mensagem que a DPF enviou aos criminosos é que a posição deles é legítima. Para entender o que está por trás dessa monstruosidade que fere o Estado de Direito e as liberdades, basta fazer uma busca rápida nas redes sociais para identificar os políticos que ontem, ao invés de celebrar a vitória da polícia, choravam pelos criminosos mortos. Bom, você viu o que estava escrito na camisa do Roberto Mota, né? Ele estava dizendo o seguinte: tolerância zero com a criminalidade. É isso que precisa acontecer aqui no Brasil, né? Eles já passaram de todos os limites. Mas vale a pena a gente ver, Marcelo, o depoimento do major da Polícia Militar de Santa Catarina, Daniel Nunes da Silva. Eu vejo policiais militares, infelizmente, morrendo. Aconteceu agora 2 policiais rodoviários federais por ter receio de usar força. Olha a complexidade. Eu vejo o sujeito pegando a arma do colega, né, numa resposta ali de uma abordagem, e ele fica naquela dúvida: atiro ou não atiro? Se eu atirar, eu posso responder. Se eu não atirar, o meu colega pode morrer, eu também. Então, o policial militar, ele fica entre a cruz e a espada todos os dias, e são milésimos de segundo para analisar esse fato. Não é rápido, não é demorado, eu não posso pegar uma legislação aqui no ar-condicionado, na minha sala. Hoje eu fico muito mais no escritório, na minha sala, do que nas ruas. Mas eu sei exatamente o que o soldado passa nessa escolha de uso da força. Se é apenas uma verbalização, se ele tem que ter o controle de contato, se ele tem que usar um agente químico ou a força letal. E isso não é tão simples como parece. Então, muitos policiais hoje estão perdendo a vida com receio de aplicar a força. E, infelizmente, a gente tem que ter respaldo, desde que realmente se entenda que o policial agiu em estrito cumprimento do dever legal, se ele tentou outros meios para cumprir aquela missão. E aí sim a gente dá respaldo para ele, e é a missão de um comandante e deveria ser a missão de todo o Poder Judiciário também. Eu gostaria que a imprensa, a parte da imprensa, né, começasse a observar que lado eles estão. Qual é o lado que eles escolheram? O lado do mal, do tráfico de drogas, né, da criminalidade, dos homicídios, da tortura, ou o lado do bem, do policial militar que sobe uma comunidade para prender drogas, para prender criminosos e para proteger aquela sociedade, e não para atirar. Então algumas pessoas, não, o policial militar invadiu a favela para atirar em inocentes. Jamais faremos isso. E eu conheço o BOP do Rio de Janeiro, eu conheço o BOP de Santa Catarina, eu conheço os policiais militares. E eles foram para prender e apreender drogas. Infelizmente foram recebidos a tiro, e aí a resposta foi à altura, e parabenizo os policiais militares por aquela ação. O lado do bem, ele não pode ser comparado ao lado do mal. E nenhuma sociedade justa, sociedade perfeita, aceitaria uma comparação que morreram 20 de um lado, e por que não morreram policiais militares? Porque são treinados, porque planejaram a operação, porque têm lealdade com o Estado Democrático de Direito, porque quando acontece um fato, eles sabem como proceder em situações de crise. Os criminosos não sabem proceder, então eles têm todo um armamento, mas quando há uma situação de confronto, eles não sabem como proceder, e os policiais militares sabem como proceder dessa natureza, agiram no estrito cumprimento do dever legal. Eu sinto orgulho de já ter participado do treinamento com o BOP do Rio de Janeiro, ter ombreado 9 anos e 3 meses no BOP aqui de Santa Catarina, e eu percebo que os nossos policiais militares, né, atingiram um patamar de excelência em combate, em confronto armado, muito próximo a países que possuem situações de guerra. Nenhum general de exército, ele chega a ser general sem ter passado por uma academia, sem ter sido aspirante, tenente, capitão, major, ter passado por todos os trabalhos acadêmicos que eles fazem. Para ser general tem que estudar mais de 10, 20 anos para ser general. Com 60 anos de idade que ele chega a general. Qual é a analogia que eu quero fazer? Para ser juiz e ministro do STJ ou do STF, basta ter a formação em direito e ser escolhido por aquele que está indicando. O que nós precisamos mudar. Tem que ser juiz de carreira. Juiz de carreira chegando ao segundo grau, que seriam os desembargadores dos TJs, e o terceiro grau
no STJ e o STF. Deveriam ser juízes de carreira, que passaram pela magistratura, que foram juízes substitutos, que passaram por toda uma experiência, para saberem a importância da jurisdição nesse caso. E aí é uma mudança que deveria ser feita na Constituição para que isso fosse possibilitado. Nenhum coronel chega a coronel, tem que passar pela academia e todos os postos para chegar a coronel. E ele, quando ele chega a coronel, ele tem toda a experiência prática de uma corporação. Ele sabe como decidir estrategicamente. E o general também, e isso deveria acontecer com ministros da Suprema Corte e do STJ, e é uma mudança que deve ser pensado a curto prazo para que a gente não tenha a instabilidade jurídica que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Você vê que essa obsessão da imprensa pelos bandidos é generalizada, né? Tá por todos os lugares. E é preciso que ela tome posição correta mesmo. Bandido não é vítima da sociedade, como a esquerda adora falar, né? O problema é que as redações estão infestadas aí de esquerdistas que querem vender essa ideia. A gente sabe que em qualquer profissão, a gente tem bons e maus elementos, né? Em qualquer profissão. Esses caras precisam ser identificados e punidos, mas só que você não pode generalizar. E o que estão fazendo com os policiais militares que dão as suas vidas aí para defenderem a população, e ainda mais diante de bandidos super armados, né? É uma tremenda covardia, né? Acho que foi muito boa a crítica feita pelo Major aos critérios de escolha também para os ministros do STF, né? Você viu o que ele disse. Então, eu digo para você o seguinte, a população brasileira tem que ficar muito alerta para esses movimentos de esquerda que pretendem demonizar as polícias e até num futuro extingui-las. Olha o que já está acontecendo no Chile, né? E é preciso também fazer um pente fino no próprio Ministério Público, porque ali também tem gente interessada em viabilizar a atividade policial. Quer dizer, olha essa aqui, escancarado. STF. Polícia é obrigada a informar Ministério Público antes de ações em favelas. Aí vem a operação. Polícia apreende cópia do informativo da operação ao Ministério Público na casa de um dos traficantes. Entendeu? É muito complicado, hein, Marcelo? Agora, o engraçado é que querem tratar os bandidos como vítimas e as vítimas dos bandidos, né? Como é que ficam? Capitão, permite um palavrão? Direitos humanos é a casa do caralho. Eu nunca vi direitos humanos prestar alguma assistência à vítima ou à família da vítima. Sabe como é que eu tô na cama? Eu tô urinado, tenho que fazer um monte de procedimentos que vocês não têm ideia. Eu tô com a minha escápula, que é omoplata, né? Toda ferrada. Eu devo estar pesando no máximo 45 quilos e eu tenho 1,86 m. Tudo isso por causa de um homem que me deu um tiro no pescoço. Pode mostrar a tua perna aqui, ó? Pode? Mostra a perna dele. Mostra ver, ó, finura. É triste, né? Esse aqui, ó, ele deve a esses canalhas dos direitos humanos. Canalhas! Canalha safado. Tá? No que depender de mim, zero pra ONG que defende direitos humanos. Essa canalhada vai ter que trabalhar. Tá certíssimo o presidente, né? E tá explicado por que ele é tão odiado pela esquerda. Ele veio para romper com essa onda de absurdos protagonizada aí por políticos e determinados empresários que não estão nem aí para as necessidades da população. Você viu aí a turma do Odebrecht com o nível de corrupção que foi implementado no país, das construtoras, né, que tiveram envolvidas aí na Lava Jato. A gente, é coisa para deixar a gente de queixo caído, né? É um horror. No fundo, eles só estão interessados mesmo nas coisas deles e na corrupção generalizada, né? Isso é que precisa acabar. Com o Brasil, a Lava Jato sofreu um golpe. Agora, dá uma escutada nesse áudio de uma conversa entre bandidos, onde eles se articulam, né, para mandar a população protestar contra a presença da polícia. Já morreram um montão na mata, mano. Montão. No jornal diz que morreram 8. Mas é muito, mano. Até X9 nas casinhas tem, mano. Com os civil. É muito. Tá tudo tampado. Mano, os mototáxis foram lá pro lado ali. Socorreu os caras, mano. Isso que é muito morto, mano.
muito morto ainda. Há pouco aí, umas meia hora atrás, caraca, mano, muito tiro na mata, mano. Tu não tem noção, muito tiro. Mano, aí, os amigos aí da Chatuba aí, mano. Os amigos aí, mano, da Penha aí, mano. Vem aí, parceiro. Vem aí, mano. Pra mandar os moradores aí, pô, fazer o portreste aí, parceiro. Tem vários amigos no mato baleado lá, parceiro. Vambora ver aí, irmão. Bora ver essa parada aí, parceiro. Manda ver os moradores aí, irmão. Os mototáxis aí, parceiro. Bora entrar em contato aí, parceiro. Vários amigos lá em cima lá, irmão. Bora ver aí, parceiro. Aí, tem como me mandar. Você vê que os moradores dessas comunidades dominadas pelo tráfico são vítimas. Muitas vezes eles são obrigados a fazer coisas com as quais eles não concordam. Mas se não fizerem, rapaz, vão acabar levando um tiro na cabeça, né? Nessas áreas o Estado já deixou de estar presente há muito tempo. O foco que não pode ser perdido é o seguinte: bandido é bandido e polícia é polícia em qualquer lugar do mundo. Agora, teve um post publicado nas redes sociais que mostra como é visto bandido armado em vários países. Olha só. Veja aí. Na França, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Suécia, Turquia, Indonésia, Papua Nova Guiné, Argélia, Azerbaijão e Botsuana, bandido armado é visto como terrorista. Mas no Brasil, é vítima da sociedade. Só no Brasil mesmo, né? Bem que o ministro Edson Fachin do Supremo, né, podia aceitar o convite do deputado Felício na terça, né? Mas sobre o uso progressivo da força, que o senhor falou, eu quero até convidar, de repente, quem sabe, o ministro Fachin do STF, ele pode fazer uma experiência, entrar num caveirão e entrar na comunidade, para ele sentir o clima, entendeu? Ele vai sentir o clima de perto. E vocês todos também vão lá no Rio de Janeiro, que vocês vão ver que achar que o caveirão parece uma panela de pipoca, amigo. Estoura para tudo quanto é lado. Então é isso que vocês têm que saber a realidade e parar com essa fantasia de falar que não, que precisa fazer, que o uso progressivo da força. Vai lá, bota a tenda do STF dentro do complexo, bota lá, mas agora entra lá com a cara de pau. Agora, em vez de botar a toga, bota a farda da PM, para ficar melhor ainda. Entra com a farda da PM na comunidade, que eu quero ver como é que vai ficar a situação. E é bom que ele veja também a realidade das comunidades dominadas pelo tráfico, né? Parece que ele só se liga no que a velha imprensa mostra, né? Vamos a ele, então. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, disse na abertura da sessão de hoje que a Polícia Militar do Rio de Janeiro deve satisfações sobre aquela operação na Vila Cruzeiro, aquela operação que terminou com a morte de mais de 20 pessoas. Tendo em vista a posição que se encontra o Supremo Tribunal Federal, achei por bem não polemizar com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela deve satisfações e eu estou aguardando essas satisfações. A tropa do Jacaré, pesadão, lá, tropa pesadona, lá. Caralho, Baré. A tropa do SIG. É Jacaré, porra. É a tropa do... Fica à vontade, não tem. Fugir a tropa da foda, pico pra fora, fumaça sobe, só podcast dentro do Corolla. Ela dirigindo comigo, ganha a segunda ladeira, uma mão manda o piloto e a outra catuca. Elas sabem disso que o tesão tá no perigo. Inesquecível dentro do meu carro, bicho. No banco de trás, só couro com coça, melhor sexo da tua vida foi dentro de um... Dá pra ver? Dá pra ver o tripé? A luneta, dá pra ver? Isso aqui é o dinossauro Rex. O que vocês têm, nós temos em dobro, vocês comédias. Dá pra ver? Deu pra ver? Pega a tua visão, se botar a cara, nós vai explodir. Se botar a cara, nós arranca ela. E se botar o bigode, nós arranca a cara. O morteiro? Cadê o morteiro? Cadê o morteiro? Tava naquela viatura de trás, né? Deu o 67. Cadê o morteiro? Eu te falei. Tu passou com a viatura. Vocês viram aí o arsenal, a ostentação de armas e a ousadia dos bandidos protegidos pela nossa corte maior, né?
Esses ministros do Supremo vivem em uma redoma e não têm a menor ideia do que realmente acontece nessas comunidades. Se tiverem aí, a situação é muito mais preocupante, né? Essa semana, uma senhora que fazia campanha para o presidente Bolsonaro publicou um post que viralizou. O nome dela é Maria Helena Cunha, de Araguari, né? Aconteceu o seguinte, ela publicou o seguinte: eu, com 73 anos, estou fazendo campanha para o Bolsonaro. E uma mocinha feminista ficou brava e me perguntou se eu não estudei história. Eu lhe respondi: minha filha, eu vivi a história. Não foi o seu professor maconheiro, né, que me contou. Excelente resposta, irretocável, né? Matou a pau, né? Mas entre as pautas da esquerda estão questões como as de identidade de gênero e a turma faz de tudo para forçar a barra. Veja só o que aconteceu quando um pai foi comprar a pedido do filho uma revista do Superman. Vixe, é para acabar mesmo, né? Olha que desgrama, parceiro. Fui comprar, meu menino quis uma revistinha do Superman, certo? Na banca, vem empacotada. Na hora que ele abriu, bicho, a revistinha do lado de fora é essa, ó. Não tem nada falando nada, tá vendo? Na hora que você abre ela, é o Superman gay. Olha, se dá pra acreditar uma desgraça dessa. Agora, na história, ó, vou abrir aqui, ver se eu acho rapidinho aqui, ó, achei. A história tem os caras beijando, sacou? Namoradinho, ó. Então brigaram, depois voltaram, foram amigos para sempre. Trem é sinistro, velho. Trem é sinistro. Hã? Dá pra acreditar numa merda dessa? Essa gente perdeu a noção, né, Ronaldo? Parece que a justiça, em alguns lugares, também andou perdendo. Você veja que a Justiça Federal do Acre determinou que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, inclua os campos de orientação sexual e identidade de gênero no censo de 2022. Para o MPF, a informação estatística, segundo eles, cumpre um significado papel deixa eu ler aqui, na efetivação de políticas públicas por evidenciar questões sociais ainda latentes. E é somente a partir do conhecimento da quantidade e condições de vida dessas populações que as suas demandas sociais podem fazer parte da agenda estatal. Eu vou dizer uma coisa, eu estou totalmente de acordo com os argumentos da defesa que foi apresentada pelo IBGE. Eles disseram o seguinte: deve caber ao Instituto decidir as questões relevantes a serem incluídas num questionário de pesquisa ou de censo. A complexidade de operacionalização do censo e a natureza sensível e também privada das questões é prerrogativa do Instituto que realiza o censo, né? Então, esse pessoal, rapaz, quer que o Estado interfira o tempo todo em tudo. Essa gente precisa entender que quanto menos Estado na vida do cidadão e das instituições, melhor. Mas o pior, Ronaldo, é quando um professor que defende essas bandeiras de esquerda quer influenciar os seus alunos. Olha só como é que um professor do Colégio Federal Pedro II apareceu em sala de aula, rapaz. Olha aí. Mostraram até na foto aí, botaram petista ababacado. Professor do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, petralha dando aula de minissaia. Aí já é demais, né? Nós precisamos restabelecer a autoridade nas instituições de ensino desse país, rapaz. As coisas estão chegando num nível aí insuportável. A gente não pode esquecer que o exemplo vem de cima, né? E numa sala de aula o professor é que deveria ser esse exemplo. Só que esse professor se mostra o mestre do mau exemplo, né? O cara é ridículo, né? Bom, enquanto tentam desmerecer o governo do presidente Jair Bolsonaro, a nossa economia vai se recuperando e muito bem, graças ao trabalho da equipe econômica do governo liderada pelo ministro Paulo Guedes, que deu um show no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Vamos ver. Brazil has a good story to tell, doesn't it, on debt? Well, you're a commodity exporter, so that's helped. Yeah, well,
like Gita said, there's a problem. There's one dimension, which is the external dimension. And indeed, Brazil has $360 billion reserves, and the external debt is much lower than that. So we are in a very solid position. We have a huge trade surplus. I think Brazil is probably the only country with a trade surplus against China, exactly because agriculture, food and agricultural products. So we are in a very balanced, very comfortable situation when you talk about external debt. Then we go to the internal debt. What happened? When the disease came, when COVID came, our debt-GDP ratio was 76.5. And then everybody, even the IMF, forecasted a collapse in the Brazilian economy. They estimated a drop in GDP of 9.7% for Brazil. And then, let's say, as an example, UK, 4%. Happened exactly the contrary. I alerted the IMF mission. It was not Gita herself. It was somebody else that was removed from the position. She's not there anymore. I remember telling them, listen, you are underestimating our ability to respond to the crisis. What happened? UK dropped at 9.7. The number they assigned to us was the UK. Italy more than 9%, France more than 7%, Germany 5.6%, Japan 4.5%, and Brazil 3.9%. So Brazil dropped less, recovered faster, and at the end, the initial forecast is that our debt GDP ratio would go to 100%, from 76.5 to 100%. Well, last month, we just closed the number, 78.5%. So we did better than all other countries on the fiscal front. E a turma do PT mete o pau no Paulo Guedes e no governo, né? Mas não deixa de ostentar e mostra que o discurso que eles fazem em prol dos pobres é hipocrisia pura. Olha aí, Gleisi Hoffmann, lencinho da Louis Vuitton de R$3.000, jaqueta da Gucci de R$16.000. O socialismo é só pra gente, né? No caso do post está dizendo, socialismo é só para você. E ela ali botaram um balãozinho, né? Dizendo, enquanto existirem os otários, eu viverei entre os milionários. KKK. Agora, você vê como a esquerda, rapaz, é hipócrita. O Boulos, há algum tempo atrás, publicou o seguinte, né? O governo deveria taxar o jatinho do rico para subsidiar a moradia de pobre. Mas olha só quem é o rico que anda de jatinho, né? Aí a gente não precisa dizer mais nada, né? São 9 dedos, né? É. Coisa incrível. Agora, eu estava garimpando na internet, aí assisti um vídeo que me chamou a atenção. Ele falava sobre a morte em 6 de janeiro deste ano de Robert Falkenburg, o fundador do Bob's. Quem é o Bob do Bob's? A primeira lanchonete de fast food do Brasil foi criada em 1952, há 70 anos, pelo tenista americano Robert Falkenburg. Bob, como era chamado, se casou com a brasileira Lourdes Mayrink Veiga Machado em 1947 e se mudou para o Rio de Janeiro 3 anos depois. Abriu a Falkenburg Sorvetes em 1951 no bairro de Copacabana para vender só sorvete de baunilha com máquinas e receitas trazidas dos Estados Unidos. Mas Bob dizia aos amigos que tinha saudade mesmo de comer hambúrgueres e tomar milkshakes como em sua terra natal. Até que em 1952 ele resolveu transformar a sorveteria em sua primeira lanchonete, servindo aí sim hambúrgueres, cachorros quentes, sundaes e milkshakes. Robert Falkenburg vendeu o negócio em 1974, mesmo ano em que entrou para o Hall da Fama do tênis nos Estados Unidos. Ele era tão bom tenista assim? Era! Entre seus feitos estão as conquistas do torneio de Wimbledon em 1947 e 1948. E ele jogou 2 Copas Davis pelo Brasil. O famoso milkshake de ovo maltine do Bob's entrou no cardápio em 1959. Robert Falkenburg morreu em 6 de janeiro deste ano, 2022, aos 95 anos.
Você vê, né, rapaz? Histórias como essa, Ronaldo, é que os brasileiros precisam conhecer, né? Há inúmeros empreendedores aí com histórias fantásticas que acabam esquecidos, né? Gente como Bob Falkenburg deixou um legado, além de ter gerado aí inúmeros empregos no país e construído uma marca que concorre até hoje com os gigantes do fast food americano, como o McDonald's e o Burger King, que hoje, aliás, está pertencendo agora ao brasileiro Jorge Paulo Lemann, né? Bem, chegou a hora do momento Ramad Martins, né, Marcelo? E você tem algumas fotos para mostrar para a gente. Vamos ver? Vamos. A Kátia Reis, esposa do Ramad, me mandou algumas fotos dele, né? Aí, a primeira foi esse cartaz aqui de um show que ele fazia aí. Ramad, Virtual Magic. Grande Ramad, né? O cartaz do show Virtual Magic, que ele fazia nas grandes casas de espetáculo nos Estados Unidos, principalmente, né? É isso aí. O Ramad, rapaz, além de fazer grandes truques, alguns deles inspirados até no mágico americano David Copperfield, né? Também fazia shows em congressos e eventos. E quando ele começava a fazer os truques, rapaz, juntava gente pra caramba. Olha só uma foto dessa num evento em São Paulo. Olha aí. Gente pra caramba, rapaz. No estande da Unisys, né? Mas com o Ramad não tinha tempo feio, não, viu? Fazia mágica nos grandes palcos e até em mesa de bar e de restaurantes. Olha só. Esses truques de close-up, que são aqueles que fazem bem pertinho da plateia, né? São sensacionais, porque quem fica ali grudado não entende como é que determinadas coisas acontecem. Mas teve um truque que ele fez, rapaz, não sei se vocês lembram disso. Foi na década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, que ele mobilizou a praia de Copacabana, rapaz. Ele dirigiu um carro conversível pela Avenida Atlântica com os olhos vendados e com um capuz na cabeça. Olha só as fotos, rapaz, olha lá. O pessoal botou a venda no olho dele, depois o capuz, ele sentou no carro e saiu dirigindo pela Avenida Atlântica, rapaz. Caramba, olha só. Agora tem essa aqui com o Miele, né, durante um festival de mágicas na Casa de Shows Metropolitan, no Rio, né? E com suas assistentes na van que transportavam os seus truques. Olha só. Tá ele lá. Esse é o Copperfield, né? Tem essa agora aí com o David Copperfield. Isso. Então vamos rever o nosso inesquecível Ramad aqui no Papo da Madrugada. Essa mágica ele apresentou no dia 6 de novembro de 2021. Esse deixou saudade, né, Ronaldo? Deixou, Marcelo. Você sabe que o Lula disparou? Eu não acredito. Peraí. Que história é essa? Olha só. Olha só. Lula! 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 Viva Lula! Viva os... Olha, talvez seja por causa do livro que ele está lendo. Isso aí pode ter explicação. Olha só. Como liderar pesquisas sem conseguir sair nas ruas. Marcelo, as aparências enganam, hein?
Quer um? É bala ou chiclete? Tem os chicletes, Ronaldo. Bala ou chiclete? Que coisa. Mas às vezes, rapaz, você pensa que uma pessoa tem as melhores intenções e olha só o que acontece. Ai, que fofo. Posso fazer carinho? Pode. Olha lá, Otto. Muito fofo. Seu marido? Seu marido? Seu marido dela? Muito fofo, viu? Tchau. Olha lá, Otto. O cara não estava interessado no cachorro, era no marido da mulher. Genial, genial. Mas tem um estudo, né, que foi publicado que mostra como andam os nossos esquerdistas, né? Ah. Olha só, estudos revelam que 1 em cada 3 esquerdistas é tão imbecil quanto os outros 2. Olha, Ronaldo, você já viu como são as câmeras de segurança nessas comunidades dominadas pelo tráfico, rapaz? Dá uma olhada, olha só. Sorria para a câmera. E quem não se lembra do seriado Chaves, né? Tinha o senhor Madruga, o professor Girafales, a dona Florinda, o senhor Barriga e a bruxa do 51, lembra? Não, 51 não, Ronaldo, era 71. Pô, Marcelo, mas a foto que eu tenho aqui é da bruxa do 51. Dá uma olhada. Essa é do 51, hein? Essa é do 51 mesmo, cara. E haja cachaça, hein, Ronaldo? Mas uma suposta decisão do ministro Alexandre de Moraes está dando o que falar. Olha só, barraco internacional. Alexandre de Moraes revoga a decisão do júri e inocenta Amber Heard. Em decisão do ministro fica determinada a condenação de Johnny Depp ao uso de tornozeleira eletrônica e pagamento de pensão mensal de $1 milhão à ex-esposa, rapaz. Essa é a imagem do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Que vergonha. Só de pensar que no auge do seu delírio ele é capaz mesmo de fazer uma coisa dessa, rapaz, eu fico morrendo de vergonha, né? Quem não fica, né? Então, Marcelo, nós vamos encerrar o Papo da Madrugada de hoje com um filme que vai dar muito orgulho para você e para qualquer brasileiro que assistir. Fizeram um arranjo do hino da independência com o som das ferramentas dos trabalhadores que participaram da reforma do Museu do Ipiranga em São Paulo. Olha, ficou maravilhoso. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Não deixe de assistir. É emocionante. Um beijo para todo mundo. Ótimo fim de semana para todo mundo. E semana que vem tem mais Papo da Madrugada por aqui. Tchau.